Nós vamos então à reflexão da palavra e eu quero convidar você a acompanhar a leitura do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Diz assim o texto, Mateus 11, a partir do versículo 25 até o versículo 30. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do teu Espírito e o teu auxílio para compreendermos bem aquilo que o Senhor nos quer instruir essa noite. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele trata-se de um convite aberto de Jesus para aqueles que se consideram falidos espiritualmente. E não poderia ter um outro tema para nós darmos a esta reflexão, senão o próprio chamado de Jesus aos seus ouvintes, que é o venham a mim. E esse é um ponto basilar da pregação de Cristo. Foi a partir da constatação da incapacidade humana de voltar-se para Deus, que Deus, na sua eternidade, dispõe-se a se tornar um de nós. Ou seja, em olhar para o ser humano e ver que ele por si só não teria nenhuma condição de resolver a sua situação de condenação e morte espiritual e morte eterna, foi que o próprio Deus, desde a eternidade, resolveu que em Cristo Jesus essa situação seria então resolvida. E é sobre esse fato que a igreja é edificada e o ministério de Jesus é instalado no mundo. É sobre esse convite, sobre essa constatação, a incapacidade do homem e o poder de Deus sobre a resolução desse problema. E esse evangelho de Jesus, portanto, e o chamado de Jesus, o convite de Jesus, é para aqueles que olham para si mesmos e se consideram incapazes e impotentes. Esse é um pressuposto básico daquele que se aproxima de Jesus. É olhar para si mesmo e dizer: por minha própria conta e pelos meus predicados. E, na verdade, quando eu me aproximo de Jesus, eu deixo essa expressão, os predicados de lado, para entender que somente pela graça é que eu sou aceito e Deus, em sua infinita misericórdia, age sobre mim. Mas um dos grandes problemas da humanidade é a forma como ela se enxerga. A humanidade do nosso tempo, ela é egolátrica. Ela não olha apenas para si, mas ela olha para si e se adora. Eu sempre digo isso, já falei algumas vezes, provavelmente aqui do púlpito, que Agostinho de Hipona dizia que o homem ele vivia curvado em si mesmo, curvatus in si. E viver curvatus in si significa viver encurvado, ou curvado, melhor dizendo, sobre o seu próprio umbigo. E isso ele fala sobre o sentido de que o homem, a humanidade em geral,
busca apenas satisfazer os seus próprios desejos. Mas o nosso tempo ele é tão diferente que a humanidade, homens e mulheres, não apenas olham para o seu próprio umbigo, mas olham para o seu próprio umbigo diante do espelho e ficam imaginando o que os outros estão pensando do seu umbigo, então, por isso, eles têm que fazer com que o seu umbigo seja bonito para os outros verem. Então, é uma sociedade que ela não apenas olha para si mesma, mas é uma sociedade que, olhando para si mesma, se adora. E aí é onde a gente vê o fenômeno, né, das redes sociais, em que, de maneira assim tão contundente, a valorização daquilo que é aparente, da imagem, está aí, posta no mundo. Mas quando nos aproximamos de Jesus e da palavra, nós precisamos reconhecer que essa realidade tem que ficar de fora. A nossa incapacidade de alcançar e compreender tudo o que se passa conosco e tudo aquilo que está ao nosso redor. E essa é uma teimosia também do ser humano, de ter controle sobre as coisas. Nós temos essa arrogante pretensão de ter controle sobre as coisas. E por que muitas vezes, no cotidiano da nossa existência, nós nos irritamos, muitas vezes na nossa rotina de casa? Porque às vezes a gente se programa para fazer determinadas coisas, ou em casa, ou no trabalho, ou seja lá onde for, e quando alguma coisa nesse caminho não vai bem, então nós nos irritamos. Porque a gente acha que tem controle sobre as coisas, e se de repente alguma coisa deu ruim, como se diz aí, é porque ou a culpa é nossa ou é daquele que está mais próximo de nós. E aí é onde muitas vezes surgem as brigas, as discussões, né? E às vezes você acaba se discutindo e brigando com quem você ama por uma coisa que nem ele nem você tiveram culpa, simplesmente aconteceu. Então essa também é uma situação bastante comum da nossa humanidade. E outro fato também que a gente pode destacar é a nossa incapacidade de acertar e fazer sempre aquilo que é bom, por mais que a gente tente. O ser humano ele tem uma disposição latente para fazer aquilo que é mal. Então, por exemplo, se nós vemos uma coisa que foge dos nossos princípios, via de regra nós já lançamos uma crítica sobre aquilo, sem procurar compreender por que a pessoa agiu daquela forma. O ser humano é assim. A primeira reação dele, via de regra, é criticar, dizer que o outro está errado. Se é alguma coisa que foge daquilo que você faz, está errado. Então, Jesus, ele coloca todos dentro da mesma linha, dentro do mesmo patamar. E ele vai dizer o seguinte, que o ser humano, por si só, pela sua essência e natureza, ele é carente, ele é dependente e não consegue fazer tudo aquilo que consegue. Por isso que Jesus diz, venham a mim. E a sobrecarga que muitas vezes surge sobre a nossa vida, e muitas vezes as pessoas até pensam nisso, que é uma sobrecarga apenas da culpa pelo pecado. Mas não. Às vezes é o peso de uma vida inteira, de frustrações, de erros e acertos, de tentativas frustradas. A vida ela vai sendo acumulada nas nossas costas e muitas vezes nós vamos assim andando cada vez mais devagar e não prosseguimos na estrada da existência porque nós vamos arrastando as coisas. E se você, por exemplo, tiver uma mochila pesada, como é mais fácil levá-la? Arrastando ou colocando ela nas costas? É claro que se você coloca ela nas costas, ela se torna mais fácil, ainda que seja pesada, porque ela é feita para isso. Então, o convite de Jesus, já desde agora, a gente pode afirmar isso, que é um convite não para a retirada total de um peso, de um jugo, de um fardo, mas a troca. O que Jesus propõe aos seus ouvintes e aos seus discípulos é justamente a seguinte: o jugo, o peso que tem sobre vocês é muito pesado, mas aquilo que eu tenho para oferecer é mais leve, é mais fácil de ser carregado. E normalmente nós acreditamos que é ao contrário. Muita gente acredita, nós não, né? Muita gente acredita. Vamos pensar assim.
Portanto, Jesus mostra-nos o porquê e como devemos nos aproximar do eterno. Observe o versículo 27. Eu peço aqui para o Bruno colocar o versículo 27. Diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E um princípio também básico da vida com Cristo Jesus é de que é Ele quem nos chama à salvação. É Deus quem nos chama de forma irresistível para uma vida mais próxima dEle. Eu sempre gosto de relacionar a nossa salvação com as escolhas que a gente faz no cotidiano. E às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de escolher até mesmo a roupa que a gente vai sair de casa de manhã quando acorda. Imagina se a gente pudesse, então, de fato, decidir sobre a nossa salvação. Ou se a nossa salvação fosse algo que dependesse do nosso estado de espírito, da visão que a gente tem sobre nós mesmos, ou da certeza de que eu tenho, de que eu sou chamado em Cristo Jesus, sou salvo em Cristo Jesus, eu não sou. Portanto, a salvação em Jesus é um ato soberano e exclusivo de Deus. É Deus que chama você, é Deus que me chama. Nós atendemos, nós nos tornamos voluntários, nós podemos até postergar esse chamado, mas ele é irresistível. É aquilo que, dentro da nossa teologia, nós chamamos de vocação eficaz, que diz que Ele, Deus, faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, é o que a Confissão de Fé nos fala, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Cristo Jesus, mas de maneira que eles vêm livremente. Olha só que coisa incrível. Deus determina, Deus nos chama, mas ainda nós fazemos isso de maneira livre. Pode ser até um pouco difícil de entender. A graça, ela é colocada sobre nós, nós somos irresistivelmente chamados a ela, mas nós podemos postergar essa ida. Enquanto nós postergamos esse caminho de volta, esse caminho de entrega total do nosso peso, dos nossos fardos para Jesus, muitas vezes nós vamos sofrendo dificuldades e pesos ao longo da vida. Se você, por exemplo, pensar sair de Florianópolis e ir até, por exemplo, Lages, nós temos vários caminhos que nos levam até Lages, por exemplo. Talvez o primeiro caminho que você pense seja por onde? Pela 282, que é o caminho mais próximo. Né? Mas você também pode ir pelo sul, ou você também pode ir pelo norte. Então, assim, o seu caminho está traçado, você precisa ir lá, você vai chegar lá. Mas a forma como você chega lá, Deus não interfere isso em nós. Agora, como que nós podemos fazer para compreender qual o melhor caminho para chegar à vontade de Deus? Através da leitura da palavra, através da devoção a Deus e através do convívio com o Senhor. Ou seja, a cada dia, Deus vai colocando no nosso coração disposição, entendimento. Por isso que quando a gente ora aqui, e eu orei ainda agora falando sobre isso, Senhor, ilumina o nosso entendimento, significa justamente isso. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele ilumine o nosso entendimento, para que Ele nos mostre, porque muitas vezes nós não sabemos qual caminho seguir, qual direção tomar. E quase que diariamente nós nos vemos diante de uma situação como essa. O que é que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Então, mais do que nunca, a máxima de viver um dia de cada vez, ela se faz urgente e presente na vida do cristão. E quando Jesus fala aos seus discípulos, o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal, é justamente isso. Porque eu e você não sabemos o que será da nossa vida amanhã.
E a epístola de Tiago também nos alerta para esse fato, dizendo, olha, vocês não deviam dizer assim, amanhã nós iremos àquela cidade, negociaremos e compraremos e venderemos. Não, vocês não devem dizer isso. Ao contrário, vocês devem dizer, se Deus quiser, amanhã nós iremos lá e faremos tal coisa e negociaremos. Porque a nossa vida, por mais que a sociedade do nosso tempo, ela imprima em nós essa ideia de que temos o controle absoluto sobre as nossas agendas, nós não temos. E isso acontece tantas vezes ao longo da nossa vida. Em tantas situações, em tantas circunstâncias. Nós nos alinhamos, nós nos organizamos, vamos sair, vamos viajar, vamos passear, vamos em tal lugar, vamos sair para comprar uma coisa, enfim, e de repente a coisa não acontece. Então, imagine dessa forma, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, chama a mim e a você e diz, você virá a mim. Mas esse caminho, Deus não vai interferir nas nossas decisões diárias. Deus não interfere na nossa capacidade de decisão no dia a dia das coisas. Nós não somos marionetes. Por isso nós acreditamos na livre agência, a livre capacidade de nós escolhermos sobre tantas coisas na nossa vida. Nós escolhemos sobre muitas coisas. E Deus vai revelando a sua vontade ao longo dessas escolhas que fazemos. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, e quanto mais nós buscamos a orientação de Deus, mais as nossas decisões elas vão sendo alinhadas com os propósitos de Deus. Por isso que na medida em que nós caminhamos juntos do Eterno, parece que as coisas fluem melhor. Porque então nós compreendemos que precisamos de paciência, que nós precisamos de longanimidade, e que é isso, e que a vida cristã ela é de fato uma caminhada. Bom, Deus nos habilita a receber através da sua palavra e a nos aproximarmos dele. Mas não apenas nós, mas também aqueles a quem o Senhor chamar. E eu e você não sabemos aqueles a quem o Senhor vai chamar. Nós não sabemos quantos serão chamados por Deus em Cristo Jesus. E pensando sobre esse texto essa semana, também me ocorreu que essa reflexão, esse chamado, venham a mim, diz muito também sobre o papel da igreja no nosso tempo. De que nós precisamos sim ser uma igreja de portas abertas para todos. Nós precisamos saber e aprender a acolher pessoas. E muitas vezes as igrejas elas estão extremamente preocupadas consigo mesmas, que acabam se esquecendo da razão para a qual existem. Para que a igreja existe? Para ter uma programação repleta, cheia? Pastor, está faltando programação aí. A igreja está meio cabisbaixa, meio parada. Precisamos animar. Precisamos aí fazer um almoço, uma programação. É claro, isso é importante. Né? Mas essa não é a razão principal da existência da igreja. A igreja existe para proclamar o reino de Deus, para ser uma agência missionária no mundo. Então eu fico admirado muitas vezes como muitos grupos da igreja transformam as suas ações apenas em meio de descarregar as suas consciências. E às vezes as atividades, os eventos, os trabalhos, eles têm apenas a pretensão de diminuir o peso da responsabilidade sobre o outro ou sobre si mesmo, quando na verdade a função principal e básica da igreja é ser sal da terra e luz no mundo. Sal numa sociedade cada vez mais fragmentada, numa sociedade cada vez mais dividida, e isso eu não tenho dúvida de que tenha acontecido. E quanto mais fragmentada for a nossa sociedade, mais fácil dela sucumbir. Quanto mais grupos existirem, e parece que esse é o projeto da modernidade. Fragmente muito a sociedade, crie muitos grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Quanto mais grupos diferentes tiver,
mais fácil dela ser dominada, mais fácil dela sucumbir. Então, aqui a gente não está, evidentemente, dizendo que um pensamento único seja o correto, o adequado. Não, não é isso. Mas quando, por exemplo, nos voltamos para a palavra, nós somos diferentes em milhares de coisas, mas nós concordamos em muitas coisas quando abrimos a palavra da verdade. E o nosso mundo, a nossa sociedade precisa ter essa consciência. E nós, como cristãos, seguidores de Jesus, precisamos ter essa consciência de que a palavra, ela é uma, e ela deve servir, sim, de referência para um mundo, para uma sociedade cada vez mais dividida. O Espírito é quem orienta e conduz a vida da igreja. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, versículo 28. Se, por um lado, aqueles que vêm para Jesus são aqueles a quem Ele chama, e acredite numa coisa, se você está aqui essa noite, é porque Deus colocou no seu coração, ou de alguma forma usou alguém para trazê-lo aqui essa noite. E nós precisamos crer mais do que nunca nessa palavra e nessa constatação, neste fato de que a vontade de Deus é revelada assim, nas simples coisas da nossa existência. Jesus então diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E uma das características comuns daqueles que se aproximam de Jesus é a sobrecarga. A nossa sociedade é uma sociedade sobrecarregada. Os não resolvidos chegam à presença de Deus. Nós não somos bem resolvidos em tudo. Se fôssemos, nós não estaríamos dentro de uma igreja. Porque ser discípulo de Jesus significa que alguma coisa sempre nos falta. E Jesus se encontrou com centenas de pessoas. E o livro de João nos diz que, de tudo que Jesus fez, apenas algumas coisas foram colocadas lá. No final do livro de João diz isso. E ele fala que se tudo aquilo que Jesus fez, falou e viveu, fosse colocado em livros, nem todos os livros da terra seriam capazes de guardar e de registrar aquilo que Jesus fez. Mas veja que o Espírito Santo, na sua infinita graça e misericórdia, aprove colocar aquilo que é suficiente para a nossa compreensão. Então, Jesus se encontra com pessoas de todos os tipos. Jesus se encontra com pessoas que estavam oprimidas espiritualmente, fora de si. Jesus se encontra com mulheres rejeitadas, marginalizadas. Jesus se encontra com crianças. Jesus se encontra com ricos. Jesus se encontra com pobres. Jesus se encontra com doutores da lei. Jesus se encontra com todas as pessoas, e com todas as pessoas com quem ele se encontra, e todas as vezes que o Evangelho nos fala de um encontro com Jesus, todos aqueles que se encontram chegam com alguma questão, porque sempre falta alguma coisa. Nós não somos seres acabados, completos, finalizados. Nicodemos, João capítulo 3, nos mostra claramente isso. Nicodemos era um doutor da lei, membro do Sinédrio, alguém de uma respeitabilidade absurda, um homem com uma estatura, uma dimensão dentro da sociedade da sua época quase que inigualável, que eram os homens que faziam parte do Sinédrio. Mas ele procura Jesus à noite. E ele procura Jesus à noite, e quando ele se aproxima de Jesus, ele não chega próximo a Jesus, ele não se aproxima de Jesus dizendo assim, Senhor. Ele se aproxima de Jesus chamando Jesus de mestre, sendo que ele é mestre. E aí Jesus então olha para ele e diz assim, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Você tem que nascer de novo. Nicodemos nem disse muita coisa, Jesus já larga assim de pronto as coisas sobre as pessoas. Então Jesus sabe perfeitamente que o que faltava para Nicodemos era nascer de novo. O que faltava para o jovem rico era que ele deixasse o amor pelas riquezas. O que faltava para Cornélio, lá no livro de Atos, capítulo 10, era que ele ouvisse a palavra para que ele tivesse a sua vida transformada. Sempre nos falta alguma coisa. Sempre. E o que falta para mim e para você?
Então, se nós não tivermos essa consciência de que nós estamos muitas vezes no nosso dia a dia pesados e que precisamos converter esse peso que está sobre a nossa vida com aquele peso que Jesus apresenta e nos oferece, o cristianismo para nós, a mensagem do Evangelho não tem sentido, não tem cabimento. E eu gosto de pensar, isso é uma coisa para mim, na minha vida, né? na minha experiência pessoal ao longo dos anos com Jesus. O sentir-se incapaz pressupõe ser discípulo de Jesus. E eu me sinto incapaz tantas vezes. E é interessante porque, quando eu me sinto assim, parece que daí Deus revela mais amor e graça sobre mim e orienta mais, deixando claro que é isso mesmo, né? Que todo o cuidado, ele procede de Deus e que eu devo lançar sobre ele todo o meu cuidado. Então, a lei, no tempo de Nicodemos, por exemplo, ela foi colocada como um auxílio, mas ela se tornou um peso. E justamente por ser um peso, ela se tornou um fardo, por isso que ele procura a Jesus. Por fim, versículo 29 e 30. Nós lemos, vamos ver se o Bruno coloca ali para a gente, Bruno. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que o texto nos diz. Esse fardo, ele precisa ser trocado por um fardo mais leve. E isso me lembra uma situação que eu já devo ter contado isso aqui na igreja, que aconteceu comigo há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu era pastor lá em Biguaçu e um dia eu preguei um sermão na igreja sobre esse texto, num outro contexto, numa outra situação. E tinha um senhor lá, um membro da igreja, que do nosso encontro surgiu uma amizade, né? Eu hoje estou com 42, o seu Loca provavelmente estaria hoje com uns 110 anos, mais ou menos. Daí dá para ver a diferença de idade que tinha entre nós, né? E a gente caminhou muito junto lá em Biguaçu. Quantos cafés eu tomei na casa dele. E para ter uma ideia, quando o Senhor chamou o seu Loca, a família me deu 3 coisas que pertenciam a ele, né, por conta da nossa amizade. O chapéu que ele usava, né, o facão que ele fez e a caneca que ele usava para tomar café. Né? Foram essas 3, que eu diria que foram presentes assim, mais do que especiais. Por sinal, a minha caneca, todo dia do café, é a caneca do seu Loca. E um dia, então, eu falei sobre esse texto bíblico na igreja, e aí, na semana seguinte, eu estava na igreja, dando atendimento pastoral, de repente, eu escutei uma falação do seu Loca dentro da igreja, me levantei para ver, ele veio rindo, ele era muito, assim, animado. E só um detalhe, o seu Loca, ele foi o primeiro padeiro de Coqueiros. Aquela padaria que tem ali em Coqueiros, a Princesinha, era dele. A família toca até hoje lá. E aí ele chegou numa falação danada lá, dentro da igreja. Pastor, tem um presente para dar para o senhor. Tem um presente para dar para o senhor. Eu digo, o que houve, seu Loca? Tem um negócio aqui, vem aqui ver. Aí ele me levou até o carro dele, abriu o porta-mala, uma canga de boi, desse tamanho assim. Ele veio me trazer. Hoje essa canga está pendurada lá no sítio, eu tratei ela, disse, essa canga aqui tem mais de 100 anos, pastor, mas isso aqui é um presente para o senhor, por conta daquela mensagem que o senhor pregou, falando que Jesus queria que nós lançássemos sobre ele o nosso fardo e trocássemos o jugo. Porque o jugo que Jesus fala, nesse texto, é uma canga de boi. É justamente isso, né? E essa mensagem tocou profundamente no coração do seu Loca. Jesus fala que a canga que a sociedade coloca sobre nós é uma canga pesada.
Mas a canga que ele está oferecendo é uma canga mais leve, mais fácil de ser carregada, menos difícil de ser adaptada sobre nós. Então, eu não tenho dúvidas de que é justamente isso que acontece na nossa vida e que precisa ficar muito claro e cada vez mais claro, de que o aproximarmos-nos de Jesus inverte as situações difíceis da nossa vida, converte o peso da nossa existência em algo muito mais leve, em algo muito mais suave. Por isso que ele fala com tanta clareza: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha canga, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não está dizendo aqui que ele nos isenta de carregar um jugo. Ele não está dizendo para a gente que nós não vamos ter peso sobre a nossa vida, que não existe dificuldades. A vida cristã, ela não nos imuniza, não nos isenta de problemas, de lutas, de adversidades, mas ela muda a nossa visão sobre o problema. Ela nos dá uma perspectiva diferente, porque ela enche a nossa vida de fé e de esperança e dá a certeza de que nós não estamos sozinhos em meio à caminhada. Então, esse convite, venham a mim, é um convite que se mantém para nós hoje, para mim, para você e para todos aqueles que vão chegar na igreja e que são chamados para viver no reino de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.